Muito boa noite. Vamos então dar início ao encontro desta noite. Quero agradecer inicialmente a presença de... Estão testando o som, Fabrício, certo? Acho que estão todos me ouvindo bem. Quero agradecer a presença de todos os convidados e convidadas desta noite. Vamos então dar início à sessão aqui de solenidades com discursos de nossos patrocinadores, membros do governo britânico, também palavras minhas, como presidente da Bridgesham, e percorreremos aqui essa próxima de 50 minutos dessa celebração, que então será seguida do nosso jantar. Então, dando início ao nosso evento, ao nosso encontro, eu inicialmente quero agradecer então a presença, cara embaixadora interina do Reino Unido no Brasil, senhora Melanie Hopkins, muito obrigada pela presença. Caro senhor cônsul-geral britânico em São Paulo e comissário de comércio de Sua Majestade Britânica para a América Latina e Caribe, senhor Jonathan Knott, muito obrigada também pela sua presença. Caro diretor executivo de comércio e investimento do governo britânico no Brasil, senhor Martin Wiley, muito obrigada pela presença. Caras e caros demais membros da missão diplomática do Reino Unido no Brasil que nos acompanham hoje neste encontro. Quero também agradecer a presença da cônsul-geral da África do Sul em São Paulo, Gladys Kumalo, um prazer recebê-la aqui conosco. Caro subsecretário de Relações Internacionais do Governo do Estado de São Paulo, senhor Andrei Pereira Brito. Presidente também, eu agradeço a presença do presidente da Comissão de Relações Internacionais da Câmara Municipal de São Paulo, senhora Cris Monteiro, que eu ainda não localizei aqui no salão, mas agradeço a presença, e demais representantes das diversas esferas governamentais do Brasil que nos acompanham hoje aqui nesta noite. Quero também agradecer ao presidente da Eurocâmaras Brasil e da Câmara de Comércio França-Brasil, senhor Pedro Antônio Gouveia Almeida Silva, presidente também da Câmara de Comércio Italiana de São Paulo, senhor Graziano Messana, eu vejo em alguma mesa aqui que eu não localizei, mas já vi o senhor Graziano aqui, obrigada pela presença. Presidente da Câmara Brasil-Israel de Comércio e Indústria, Renato Ockmann. Também a representante da Câmara Sueca no Brasil, Carol Botcher. E caras senhoras e senhores representantes dos patrocinadores e apoiadores deste evento, cujos nomes desde já eu faço questão de mencionar nas minhas palavras iniciais. Como patrocinadores Premium, senhor Ivan Simões e demais representantes da Anglo American, um prazer tê-los vocês conosco aqui. Senhor Flávio Rodrigues e demais representantes da Shell, muito obrigada. Patrocinadores Master, Natasha Curry e demais representantes da BAT Brasil. Como co-patrocinadores, Paulo Dantas e demais representantes do Castro Barros Advogados, Mariana Lucena e representantes da Halian, Paulo Tedesco e representantes do Matos Filho Advogados, Luciana D'Angelo e demais representantes da São Paulo School. Apoio institucional, Marcos Nal Barbosa, muito obrigada, e demais representantes da cultura inglesa. E também, caras e caros membros do Conselho de Administração, comitês executivos e comitês temáticos da Bridgesham, caras associadas e associados. Tem muita gente hoje aqui, o que é muito bom ver todos aqui, por isso a lista estava grande. E parceiros, amigos da Câmara que hoje nos acompanham. Muito boa noite a todos e todas aqui presentes. Muito obrigada por estarem conosco nessa ocasião tão especial. É com imenso prazer e grande alegria que eu, Ana Paula Vitelli, presidente da Câmara Britânica de Comércio e Indústria no Brasil, com orgulho, volto a dizer, ser a primeira mulher a presidir essa renomada instituição na sua história, também tendo sido reeleita agora para o meu segundo mandato no início deste ano, dou início, então, formalmente a esta sessão desta noite, na qual iremos homenagear a personalidade do ano Bridgesham 2022. É importante mencionar que, dado ainda o contexto da pandemia, que a gente tem vivenciado com as suas ondas divididas e vindas, recomendamos o uso de máscaras que poderão ser retiradas na nossa recepção, caso queiram, bem como álcool gel, que estão disponíveis em totens ao longo aqui do nosso salão. Para dar início à programação desta noite, eu então vou passar a palavra, primeiramente,
ao Cônsul-Geral Britânico em São Paulo e Comissário de Comércio de Sua Majestade Britânica para a América Latina e Caribe, Sr. Jonathan Knott, e também depois seguirá, passaria a palavra em seguida ao Jonathan, a embaixadora interina do Reino Unido no Brasil, a senhora Melanie Hopkins O'Donoghue, que muito nos honrarão então, com as palavras de abertura deste evento. Jonathan, então, eu chamo ao palco e agradeço inicialmente pela atenção dessas palavras de abertura. Daqui a pouquinho eu retorno. Obrigada. Senhoras e senhores, boa noite. Para aqueles que eu ainda não tive o prazer de conhecer, acabo de mencionar, sou Jonathan Knott, cônsul-geral aqui em São Paulo e comissário de Comércio Internacional da Majestade Real para a América Latina e o Caribe. Que grande alegria estar aqui com vocês esta noite, celebrando excelência em um tema tão relevante para o Reino Unido. Em primeiro lugar, agradeço à Câmara de Comércio Britânica pela realização desse jantar. Aproveito esta oportunidade para contar com vocês um pouco sobre a parceria entre o governo britânico e a BritCham. Nosso trabalho conjunto é fundamental e uma parte-chave para alcançarmos nossos objetivos aqui no Brasil. Um trabalho na agenda de advocacy, com nossas diversas parcerias, entregando eventos e encontros benefícios para as empresas britânicas que já estão aqui no Brasil e para as que querem conhecer mais sobre esse grande mercado. Nós ficamos muito felizes de poder contar com a BritCham aqui no Brasil. A relação já é muito boa e podemos melhorar ainda mais no ano que vem, aproveitando as novas oportunidades e enfrentando juntos os desafios que virão em 2023. Esperamos elevar nossa parceria principalmente nos setores prioritários para o Reino Unido e aqui no Brasil, e as mudanças climáticas e desenvolvimento sustentável definitivamente fazem e continuarão fazendo uma parte chave do nosso trabalho aqui. Portanto, um prazer estar aqui esta noite homenageando uma personalidade de grande importância nestes temas. E agora, passo a palavra à minha colega Melanie Hopkins, que vai falar um pouco mais sobre a parceria entre Reino Unido e o Brasil e a relevância do nosso homenageado da noite. Muito obrigado a todas pela presença e pela BritCham por este encontro. Espero que aproveitemos este evento. Muito obrigado, senhor. Boa noite a todos e todas. Meu nome é Melanie Hopkins, eu sou a embaixadora interina do Reino Unido no Brasil. É um grande prazer para mim estar aqui com vocês esta noite para celebrar, ao lado da nossa grande parceria com o BritCham, o trabalho incrível do professor Dr. Carlos Nobre, OBE. Gostaria de começar agradecendo a BritCham pela realização deste jantar e pelo convite para falar com vocês esta noite. Como vocês devem imaginar, dentro de variados temas de cooperação e parceria entre o Reino Unido e o Brasil, as questões climáticas são certamente um ponto central.
E a questões científicas também. O Reino Unido tem muito orgulho de ser o segundo maior parceiro internacional do Brasil em ciência. O Reino Unido e o Brasil são figuras fundamentais na discussão mundial deste tema. O Reino Unido é um dos maiores doadores globais para o clima e se comprometeu a doar mais de 11 bilhões de libras em financiamento climático internacional entre 2021 e 2025. E como disse o nosso primeiro-ministro lá em Sharm el-Sheikh há pouco tempo, nós temos o dever moral de fazer isso. No Brasil, mais especificamente, investimos mais de 300 milhões de libras em programas do International Climate Finance. Esses programas abrangem áreas como agricultura sustentável, pagamento por resultados na redução do desmatamento, promoção da bioeconomia e finanças verdes. Além disso, trabalhamos intensamente com o Brasil nos pilares de intercâmbio de boas práticas, comércio e colaboração científica nos diferentes níveis da federação, governo federal, estados e cidades. Na COP26, em Glasgow, superando as expectativas, o Brasil se comprometeu com metas importantes e submeteu uma NDC mais ambiciosa, que envolveu, entre outros, reduzir em 50% as emissões de gases de efeito estufa até 2050, tornar-se carbono neutro antes de 2050 e eliminar o desmatamento ilegal até 2028. A COP27, agora em Sharm el-Sheikh, ressaltou a importância de avançar juntos para a implementação destes comprometimentos. Compactuamos com esta visão e consideramos que é nosso dever proteger o legado do Pacto Climático de Glasgow e garantir que os compromissos sejam transformados em ação, de modo a conseguirmos limitar o aquecimento do planeta a 1,5 graus. O Brasil é um parceiro fundamental para isso e pretendemos fortalecer ainda mais a nossa parceria para um crescimento verde e inclusivo. Por isso, é a minha grande honra estar aqui prestigiando e prestando homenagem a uma figura tão relevante neste assunto. Temos grandes planos para o futuro e adoraríamos contar com o apoio do professor Dr. Carlos Nobre, principalmente para projetos de bioeconomia e restauração ambiental. Há alguns meses, o professor foi nomeado pela Sua Majestade como oficial honorário de mais excelente ordem do Império Britânico, principalmente por conta das suas pesquisas sobre os impactos climáticos e ecológicos do desmatamento da Amazônia e do aquecimento global. E fico muito contente que ele foi o escolhido pela Câmara para ser homenageado esta noite, destacando um tema tão essencial para a parceria entre o Reino Unido e o Brasil. Finalizo esta fala agradecendo ao Dr. Carlos Nobre por seu trabalho, sua dedicação e sua visão. Agradecendo também a Bridgam pela realização do evento e parceria e a vocês, representantes das empresas britânicas aqui no Brasil. Agradeço muito a sua presença aqui esta noite conosco. Muito obrigada. Muito bem, então, em agradecimento à atuação do governo britânico no Brasil, e pessoalmente, a senhora Melanie Hopkins, sobretudo no último ano, que atuou em prol das relações diplomáticas entre o Brasil e o Reino Unido,
em meio a acontecimentos marcantes e de grande expressão para ambos os países e para o mundo, realizando ações prioritárias em prol do desenvolvimento humano, com atenção à pauta ambiental e sustentável, e visando estreitar a relação comercial e a liberdade econômica com empresas e governos estaduais e federal brasileiros. É com muito prazer que entrego uma placa de agradecimento em homenagem à senhora Melanie Hopkins, a quem eu convido a subir novamente no palco. Por favor. Muito obrigada. Pois bem, senhoras e senhores, como todos sabemos, 2022 foi marcado por acontecimentos de altíssima relevância, tanto no Brasil quanto no Reino Unido, mudanças de governo, expectativas em torno de acordos bilaterais, e a atuação da Britain seguiu sempre com o objetivo de defender pautas prioritárias dos associados e fortalecer cada vez mais o laço comercial e diplomático do Brasil com o Reino Unido. Dentre as agendas de destaque para os associados e, consequentemente, uma agenda que norteia as ações da Britain, defendemos a implementação de medidas sustentáveis e em prol do meio ambiente. A agenda é realidade na atuação interna e externa dos associados da Britain, sendo debatida de forma transversal nas outras áreas cobertas por comitês da Câmara, como agronegócio, energia, mineração, entre outros, e diretamente com os representantes do setor público brasileiro, através de posicionamentos da Câmara enviados a autoridades e reuniões de alto nível, contando com a participação de CEOs e do governo britânico. Dentro do tema, o Brasil tem a enorme honra de contar com um cientista mundialmente reconhecido com destaque internacional, principalmente na área dos estudos sobre o aquecimento global e que, além de toda a sua linda trajetória, foi homenageado em agosto, como já mencionado aqui, em agosto agora de 2022, pela Rainha Elizabeth II, com o certificado e medalha de OBE oficial da mais excelente ordem do Império Britânico, justamente em reconhecimento ao seu trabalho de tantas décadas em relação às questões climáticas. Com um sentimento de muito orgulho e reconhecimento pelo trabalho de altíssimo impacto mundial, a Britain tem o prazer de reconhecer o cientista brasileiro Dr. Carlos Nobre, OBE, como a personalidade do ano Britain 2022. Farei então uma breve apresentação aqui do Dr. Carlos Nobre. Graduou-se em Engenharia Eletrônica do Instituto Tecnológico de Aeronáutica em São José dos Campos, em São Paulo. Fez doutorado em Meteorologia no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos. Fez também estágio de pós-doutoramento na Universidade de Maryland, também nos Estados Unidos, e foi pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas na Amazônia, INPA, e do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE. Exerceu funções de gestão e coordenação científica e política científica, como presidente da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES, diretor também do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais e secretário de Políticas e Programas de Pesquisa e Desenvolvimento do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Atualmente é coordenador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Mudanças Climáticas. Suas áreas de pesquisa abrangem geociências e ciências ambientais, com ênfase em meteorologia, climatologia, modelagem, mudanças climáticas, desastres naturais e ciência do sistema terrestre, atuando principalmente nos temas das ciências atmosféricas, clima, meteorologia, Amazônia e modelagem climática, interação biosfera-atmosfera, mudanças climáticas e desastres naturais. Recebeu vários prêmios internacionais e é membro da Academia Mundial de Ciências e membro estrangeiro da Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos. Eu convido agora o Dr. Carlos Nobre a subir ao palco para que eu possa, então, com muito prazer, entregar ao senhor a placa de homenagem de personalidade do ano 2022. Por favor.
Vou convidar o doutor Carlos Nobre, então, agora para as suas palavras. E aí eu posso... Boa noite a todas e a todos. A Paula, presidente do CUT, nossa embaixadora interina, Melanie, o cônsul Jonathan, todos os demais colegas e amigos. Agradeço a minha esposa por estar aqui me acompanhando, a Amélia. Também agradeço muito a Tereza Cristina, do Serviço da Sociedade Rural Brasileira, e todos os outros aqui que estão honrando. Eu me sinto muito honrado com esse prêmio. Eu acho que foi a primeira vez que eu recebi um prêmio que não é estritamente científico. Isso me honra muito, porque é tão importante envolver todo o setor comercial, privado, industrial, tecnológico, para nós buscarmos soluções sustentáveis para o nosso planeta. Então, eu me sinto muito honrado, agradeço imensamente esse reconhecimento. Eu tenho tido na minha carreira uma enorme parceria com a ciência britânica. Eu terminei meu doutorado no MIT 40 anos atrás, quase 40 anos, janeiro de 1983. Voltei para o Brasil, encontrei um emprego no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, no INPE, e aí logo eu fui convidado para participar do primeiro experimento de cooperação da ciência britânica, vamos dizer assim, era o Wallingford Center for Hydrology, com o INPE, onde eu estudava, com o INPA lá de Manaus, e nós fomos o primeiro grupo que instalou uma torre de 45 metros numa floresta próxima a Manaus, e foi o primeiro estudo para ver como que a floresta interage com a atmosfera. Primeiro, em 1983. Primeiro estudo que colocou uma torre em florestas tropicais no mundo. Aí, aquilo deu muito certo. Em 1990, nós começamos uma parceria muito grande novamente, com esse Center for, naquela época ele já chamava Center for Hydrology and Ecology, Wallingford Center for Hydrology and Ecology, e nós expandimos esse experimento a 3 sítios, e aí nós não olhamos só como a floresta interage com o clima, nós olhamos também como as pastagens interagem com o clima. Nós, ao norte de Manaus, em Marabá, em Ji-Paraná, em Rondônia, Marabá no Pará, nós fizemos também torres, e essas torres, tem algumas dessas que estão até hoje, 1990, elas estão há 30 anos fazendo esse tipo de medida. E depois, junto com vários colegas britânicos, nós começamos a planejar, meados dos anos 90, o que se tornou o mais importante experimento científico de todas as florestas tropicais do planeta, chamado Experimento de Grande Escala da Biosfera-Atmosfera na Amazônia. A sigla é LBA, Experimento LBA. Então, esse experimento LBA teve lideranças britânicas, junto com lideranças americanas, brasileiras, de outros países amazônicos, e nós lançamos, a partir de 1999, o maior experimento até hoje, ele existe até hoje. Esse experimento colocou pesquisa em 25 sítios, em toda a Amazônia, até mesmo no Cerrado, envolveu mais de 1.000 pesquisadores, estudantes. O LBA já formou 1.200 mestres e doutores, 350 estão na Amazônia. Então foi assim, o mais importante experimento científico que nós já realizamos na Amazônia. E também, aí, nessa época, o Reino Unido teve uma ampla participação, não foi só esse centro, várias universidades, Oxford, Cambridge, Exeter, UK Met Office, talvez eu esteja esquecendo várias outras aqui. Então foi uma enorme parceria. Grande parte do experimento da LBA foi financiado por financiamentos externos no Reino Unido, nos Estados Unidos. O Reino Unido mandou
aviões de pesquisa que vieram e voaram durante muitos anos, nos ajudaram. Então, só queria mencionar o enorme agradecimento que nós temos pelo que nós conhecemos hoje na Amazônia. Foi muito importante os experimentos internacionais, e o Reino Unido teve sempre uma grande liderança na parceria com o Brasil nesses experimentos. Nós continuamos com uma parceria. O Sustainable Development Solutions Network da ONU criou o painel científico para a Amazônia em 2019. Nós lançamos em Glasgow, na COP26, o primeiro relatório, um relatório muito completo, como se fosse o IPCC da Amazônia. Reunimos 240 cientistas, produzimos esse relatório e continuamos com o painel. Há muitos membros desse painel que são britânicos, né? Nós temos mais de 20 dos autores que são das instituições britânicas, então nós continuamos ativamente com uma parceria científica com inúmeras instituições do Reino Unido. Então eu sou muito grato, senhora embaixadora interina, senhor cônsul, eu sou eternamente grato à parceria que eu tenho tido há 40 anos com grandes cientistas, e todos eles se tornaram muito amigos, e eles continuam. Nós formamos nas universidades britânicas mais de, eu diria, nos últimos 40 anos, mais de 250 doutores brasileiros de outros países amazônicos formados nas universidades britânicas para tratar das questões amazônicas. Então, aqui mencionei, foquei na Amazônia, logicamente essa colaboração com o Reino Unido é muito mais ampla. Eu, no INPE, eu fui o coordenador do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos, né, o famoso CPTEC, que hoje é o mais avançado Centro de Previsão de Tempo e Clima da América Latina. Em 1995, nós inauguramos o CPTEC em Cachoeira Paulista em 94. Já em 95, nós recebemos uma visita de vários pesquisadores britânicos do UK Met Office e estabelecemos uma parceria com o UK Met Office. E já em 95, nós começamos a fazer previsões climáticas, previsão de clima por 3 meses a 6 meses. E o UK Met Office estava iniciando isso lá no Reino Unido, e nós iniciamos junto aqui no CPTEC, e isso é uma previsão que hoje já é muito, muito bem utilizada. Então, só quero mencionar que não foi só uma colaboração amazônica. Até hoje, o CPTEC e o UK Met Office, eles continuam com uma colaboração muito ativa e tem nos ajudado muito aqui no Brasil a nos mantermos muito avançados nessas pesquisas sobre clima, sobre meteorologia, sobre tempo. Então, é uma colaboração em muitas áreas. E eu queria concluir um pouco dizendo dos desafios, né? Vou mudar um pouco para mudanças climáticas. Né? Como vocês já introduziram, esse é um enorme desafio. A COP26 ela foi uma daquelas COPs mais importantes, no mesmo nível da COP21, o Acordo de Paris, que coloca esse enorme objetivo. O Acordo de Paris falou que a gente não podia passar a temperatura de 2 graus. Na COP26 foi muito disruptiva, porque baixou para 1,5 graus. Por que baixou para 1,5 graus? Porque o IPCC, em 2018, fez aquele estudo que mostrava o enorme risco de meio grau. Meio grau. 1,5 para 2. Enorme risco. Só para lhes dar uma ideia, 2 graus faz desaparecer 95% de todos os recifes de corais, as espécies de corais dos recifes. 95%, só esse meio grau. E faz uma série de outros riscos. Então, a COP26 em Glasgow foi muito importante, não foi fácil, mas foi essa meta de reduzir as emissões. Eu considero esse o maior desafio que a humanidade já teve. E vocês todos, quem é do setor privado, vocês entendem isso. Nós temos que reduzir as emissões em 50% até 2030. E emissões líquidas zero antes de 2050. Então, é um enorme desafio, sem dúvida. Eu considero o maior desafio que a humanidade já enfrentou. A COP27 no Egito, eu estava lá também, mostrou, felizmente não se mudou esse número, porque já começa a ter uma ameaça de jogar esse número de volta para 2 graus, é muito perigoso. Não houve esse retrocesso, foi criado o Fundo de Perdas e Danos, que é fundamental. Hoje nós temos
O IPCC mostrou esse ano, desculpa, o grupo de trabalho 2 do IPCC, que nós temos 3,8 bilhões de pessoas do planeta, quase 50%, que sofrem muito, são muito vulneráveis aos extremos climáticos que já acontecem. É muito importante criar esse fundo que, vamos dizer assim, dê um apoio às populações que já são muito atingidas pelos extremos climáticos. Esse foi um progresso, mas realmente a COP27 ela não avançou muito em outras coisas, então nós temos que ter muito esperança que as próximas COP vão, por exemplo, regulamentar totalmente o mercado de carbono, que é o artigo 6 da Convenção Climática, e também, como vocês sabem, o presidente eleito Lula propôs que a COP30 aconteça na Amazônia em 2025. É uma enorme expectativa que nós temos, principalmente em função do discurso que foi muito bem recebido do presidente Lula, quarta-feira da semana passada. Nós estávamos presentes lá, quando ele propõe um combate muito efetivo no Brasil à emergência climática, zerar os desmatamentos em todos os biomas brasileiros, principalmente na Amazônia, praticar uma agricultura regenerativa e sustentável, reindustrializar o país. Portanto, vocês que são muitos dos setores industriais, por favor, colaborem muito com o Brasil para a reindustrialização, para criar uma sociedade de muito melhor nível, benefícios sociais para todos os brasileiros. E aí eu vou terminar dizendo o grande desafio que eu quero deixar para nós. Antes da guerra na Ucrânia, na COP26, o Reino Unido foi um dos países desenvolvidos do continente europeu que estava mais avançado nas suas metas. O Reino Unido dizia que, num prazo muito curto, iria zerar as emissões. Enorme aumento da energia renovável, eólica, várias outras energias, zerar a geração de energia por carvão muito rapidamente. Então, o Reino Unido estava numa meta muito correta. E a guerra na Ucrânia, infelizmente, traz uma instabilidade enorme para todo mundo. Mas, de qualquer modo, o meu desafio que eu vou deixar é o seguinte: que o Reino Unido seja um país que rapidamente atinja essas metas, talvez um dos primeiros países desenvolvidos do mundo, e que o Brasil seja o primeiro país em desenvolvimento de grandes emissões, país de grandes emissões. Nós somos o 5º maior emissor, agora nós somos o 4º maior emissor da história, depois de Estados Unidos, China, Rússia. O Brasil foi o 4º maior emissor. 80% das emissões brasileiras é mudança do uso da terra, desaparecimento das florestas, como Mata Atlântica, Amazônia, Cerrado, etc. Mas nós temos esse desafio. Por quê? Porque 50% das emissões brasileiras são desmatamento. 28% a 30% agricultura. Nós temos a condição de praticarmos uma agricultura regenerativa, sustentável, produtiva. Desafio que foi colocado pela minha amiga Tereza Cristina, o setor agrícola brasileiro enfrentar, acelerar a agricultura produtiva. E, com isso, o Brasil, até 2030, vai chegar a 50% das emissões. E aí nós temos uma grande oportunidade de, muito antes de 2050, atingirmos a meta de emissões líquidas zero. Queria deixar isso como um grande desafio para o Reino Unido e para o Brasil. E vamos juntos no setor privado. É muito importante colaborar e construir, trabalhar muito com as políticas públicas, com a ciência, para atingirmos esse objetivo. Deixo esse no ar, mas eu espero que daqui a alguns anos, uma outra pessoa que vem aqui receber o prêmio possa dizer: o Brasil e o Reino Unido atingiram esse objetivo. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor Carlos Nobre, pelas palavras também tão inspiradoras a todos nós e pela presença aqui no nosso evento. Vou dar início, então, dar continuidade aqui à nossa cerimônia, dando início aqui a uma fala minha sobre a nossa querida Gretchen, portanto, aos associados que aqui estão, mas também colegas e parceiros, que também conhecem um pouco mais da nossa trajetória, né, nesse clima de celebração
caminhando já para a parte final da cerimônia, sei que logo mais já estamos todos ansiosos para o nosso jantar. É uma cerimônia essa muito tradicional da Câmara, que a gente quer então destacar, eu quero especial garantir um destaque as atividades que realizamos ao longo deste ano, um retorno, né, dos encontros presenciais e experiências que agregaram muito a todos que estiveram conosco. Eu assumi a presidência da Câmara no início da pandemia, em março de 2020, então tivemos uma trajetória ali de muita incerteza desde então. 2021 foi um ano de superação. Inclusive, no ano passado, tivemos a oportunidade, há um ano atrás, exatamente, de retomar o primeiro evento presencial naquela ocasião, e hoje é com muita alegria que a gente já está aqui rapidamente, parece que esse ano voou, no final de 2021 para cá, já com um novo grande evento, e acabamos realizando ao longo deste ano de 2022 uma série de eventos presenciais, como eu mencionei. Para agregar ainda mais valor aqui aos membros da Câmara, nós também iniciamos, como já mencionamos aqui, mencionado pelo Sr. Jonathan Knott, um trabalho importante de advocacy, na frente de relações governamentais, e ampliamos, profissionalizamos a nossa equipe, e continuamos dando muito foco a essa frente de ação. Eu agradeço aqui a equipe da Bridge, que tem trabalhado com muita competência e energia, uma equipe do qual eu não canso de dizer, do qual eu tenho imenso orgulho, de trabalhar conosco, que faz tudo isso acontecer. Então, temos aqui o Fabrício, a Mayra, a Clara, a Tamires e a Letícia, que fazem toda essa frente da Câmara acontecer, e que tem muita energia para operar a Câmara com excelência. Então, uma equipe do qual eu peço até uma salva de palmas aqui nesse momento a todos. Muito obrigada. Esse ano continuou sendo um ano muito ativo da Câmara, com mais de 50 eventos realizados, e ainda mais 20 realizados até o final deste ano, então o ano ainda não acabou, apesar desse já ser um encontro quase de final de ano. Muitos encontros contaram, inclusive, com presença de pessoas ilustres, como, por exemplo, o ministro do Meio Ambiente do Brasil, o Trade Envoy para o Brasil e membro do Parlamento, o Sr. Marco Long, que esteve conosco em alguns eventos, e, claro, presidentes e diretores das empresas associadas e mantenedoras da Câmara. Agradeço também aqui a atuação da nossa honrosa e muito competente Comissão Consultiva de Advocacy, composta aqui por alguns que eu sei que estão aqui conosco hoje, a senhora Alexandre Aroeira Salles, o senhor Fábio Caldas, o senhor Leonardo Martins, o senhor Luiz Guilherme Primos e Suelma Rosa. Essa comissão tem feito um trabalho primoroso, e eu gostaria então de deixar formalmente registrado aqui o meu agradecimento a este grupo que tem realizado este trabalho. Uma salva de palmas também a eles. Também gostaria de destacar como um marco importante que é a nossa retomada do seminário tradicionalíssimo, também nosso seminário de energia da Bridge, realizado presencialmente no Rio de Janeiro, um seminário que acontece anualmente, que ficou interrompido parcialmente por conta do momento de pandemia. Nós retomamos isso este ano, é um evento organizado pelos comitês de energia elétrica e renováveis e de óleo e gás da Bridge. O evento contou então com a sua 18ª edição, reuniu um público de mais de 100 pessoas, contando com palestras de altíssimo nível, de grande impacto, de diferentes representantes de multinacionais, do mercado de energia nacional e internacional. Então, de novo, um tema importantíssimo com o qual a Bridge tem se engajado fortemente. Também participação de comércio, futuro do trabalho, medidas regulatórias do setor de mineração, no qual inclui mercado de câmbio, open banking, mercado de carbono, geração distribuída de energia elétrica e tantas outras. Tem muitos temas alinhados muito fortemente, então, com a nossa agenda e a agenda dos nossos associados. Queria também destacar que os nossos eventos, reuniões e visitas realizados ao longo deste ano atingiram uma audiência de mais de 4.500 pessoas. E eu quero estender aqui, em especial, meus agradecimentos aos associados e parceiros que se engajaram, obviamente, para a participação desses eventos, mas principalmente pelas lideranças dos comitês, os líderes, né, de cada comitê da Câmara, que fizeram também tudo isso acontecer. Eu peço também uma salva de palmas aos líderes que aqui estão hoje, aqueles que não estão conosco, mas um time de liderança da Câmara que tem estado muitíssimo ativo e engajado, e isso faz a Câmara acontecer. Também quero dar a oportunidade de boas-vindas aos novos associados que chegaram à Câmara neste ano de 2022
que alguns deles hoje estreiam a presença aqui neste encontro e que terão uma série de novas atividades que já estão sendo programadas para o próximo ano. Também quero agradecer, e esse é um momento, acaba sendo um momento de muitos agradecimentos ao longo de toda essa trajetória de 2022, agradecer o trabalho da nossa assessoria de imprensa, aqui representada pelo senhor Sérgio Kamer, uma assessoria que tem trabalhado muito proximamente conosco para dar destaque às ações da Câmara, às agendas com as quais a gente vem trabalhando, e temos conseguido ter esse destaque em grandes veículos de circulação nacional. Então, uma atividade bastante importante para nós, e que também tem dado visibilidade aos líderes dos nossos comitês temáticos em suas especialidades. Temos aqui, temas de destaque: a entrada do Brasil na OCDE, os laços comerciais entre Brasil e Reino Unido, principalmente aqui falando do acordo para evitar a dupla tributação entre os dois países, a possibilidade de expansão do agronegócio brasileiro em solo britânico e as expectativas para o novo governo do Brasil em 2023. Então, uma agenda bastante interessante e que tem sido imensamente debatida, amplamente debatida em diferentes eventos e com os nossos associados. Temos, então, construindo um palco e um fórum cada vez mais forte e qualificado junto a esta comunidade empresarial do Brasil e, claro, ao público em geral também. É claro que a proximidade também com o nosso forte relacionamento da Britain com o governo britânico, o qual eu continuo sempre reforçando e agradecendo imensamente, tem nos deixado muito orgulhosos e ainda mais entusiasmados para o que a gente pode continuar a desenvolver ao longo deste próximo ano. Também mirando as oportunidades e desafios para o setor privado em 2023, o advocacy da Britain ganha novas possibilidades, porque vamos começar a trabalhar em relações mais próximas com governos nas esferas estaduais, também nacional, como já vimos fazendo, mas trabalhando com pautas prioritárias junto aos nossos comitês temáticos, então ampliando também a nossa atuação nesta frente. Também no próximo ano teremos ainda, esperemos, um retorno ainda mais forte de eventos e reuniões presenciais, que dará oportunidade aos associados e outros stakeholders envolvidos com a Câmara de fazerem networking, negócios e podendo estar mais próximos desta comunidade. Então, senhoras e senhores, sim, muitas conquistas e realizações da nossa Britain, em especial destacando este ano, mas ao longo desses últimos 3 anos, é um imenso orgulho para mim, tenho falado em diferentes momentos e ocasiões, em liderar essa entidade, que hoje já tem 106 anos, tivemos a nossa celebração ano passado de 105 anos, e isso indica que estamos num caminho certo para continuarmos a promover de forma bastante significativa os negócios bilaterais Reino Unido-Brasil, seguindo também e reforçando a nossa missão para a criação desses ambientes e sociedades diversas, inclusivas, prósperas e sustentáveis, servindo aos nossos associados e contribuindo para o crescimento do comércio, indústria, serviços e investimentos. Eu, então, chego ao final aqui da minha fala, celebrando a oportunidade de estarmos todos aqui esta noite, celebrando a parceria criada com pessoas e profissionais competentes, especiais e que são muito caros para todos nós, celebrando a oportunidade, de novo, de estarmos junto ao corpo diplomático, a nossos membros do nosso Conselho de Administração, os nossos comitês executivos e comitês temáticos, sempre muitos, todos comprometidos em servir e fazer da Britain uma Câmara cada vez melhor. Tá? E, claro, aqui nesta ocasião especial, essa noite, celebrando a personalidade do ano 2022. Todos vocês, fica aqui o meu carinho, o meu entusiasmo, minha grande energia, de novo, meu enorme orgulho e agradecimento por estarmos todos aqui esta noite. E com isso eu dou sequência à cerimônia, caminhando já para o nosso final, para dar palavra aos nossos patrocinadores exclusivos setoriais. Então, inicialmente, eu gostaria de convidar ao palco o diretor de Assuntos Corporativos e Impacto Sustentável da Anglo-American Brasil, o senhor Ivan Simões, um dos nossos patrocinadores exclusivos setoriais, e terá aqui, então, uma breve fala a todos os senhores. Por favor, Ivan, obrigada pela sua presença. Obrigada. Rápido vídeo, por favor.
A transformação dos minerais está na essência dos objetos e do modo de vida contemporâneo. A mineração produz a matéria-prima presente em quase todos os produtos que utilizamos hoje e que vamos fabricar no futuro. E para a Anglo-América, a mineração existe para melhorar a vida das pessoas em todos os sentidos. No Brasil, produzimos minério de ferro em Minas Gerais e níquel em Goiás. Em 2014, o Sistema Minas Rio foi inaugurado. Essa operação integra todas as etapas: lavra, beneficiamento, transporte por mineiroduto e embarque no Porto do Açu. Em Goiás, temos operações nas cidades de Barro Alto e Niquelândia, onde produzimos ferro-níquel, material utilizado para a fabricação de aços inoxidáveis. Temos como meta sermos líderes globais em mineração sustentável. Isso significa, por exemplo, sermos uma empresa que colabora com a construção de comunidades prósperas, com foco em educação e saúde, e com um meio ambiente saudável, buscando reduzir o uso de água e as emissões de carbono nas operações. E assim, com compromisso e transparência, oportunidades e possibilidades de crescimento são criadas para todos os municípios e regiões que hospedam nossas operações. Anglo-América, mineração e pessoas que fazem a diferença. Bom, boa noite a todos e a todas. Ana Paula, obrigado pela oportunidade. Eu gostaria, através da embaixadora interina do Reino Unido do Brasil, a senhora Melanie Hopkins, e da nossa cônsul da África do Sul aqui em São Paulo, a senhora Gladys Kumalo, cumprimentar a todas e a todos que estão aqui presentes. A Anglo-América é quase um irmão mais novo da Câmara Britânica. Nós estamos só com 105 anos, né? A Câmara Britânica já está com 106, e começamos na África do Sul nossas atividades, né? E para nós, nesse período todo, né, hoje o nosso propósito é de reimaginar a mineração para melhorar a vida das pessoas. E não é possível melhorar a vida das pessoas com um meio ambiente desequilibrado. Então, nos honra muito estar hoje aqui na presença do Dr. Carlos Nobre, cientista tão renomado e com tantas contribuições, né, para o entendimento dessas mudanças climáticas que vêm trazendo tantas transformações ao nosso planeta. E como o Dr. Carlos bem colocou, o combate ao aquecimento global, às mudanças climáticas, é um combate de todos nós. É um combate do poder público, é um combate das empresas, é um combate da sociedade como um todo, né? E essa transição nossa para uma economia de baixo carbono não vai ser feita sem a mineração. É através dos minérios, né, como o cobre, como a platina, como o níquel, que são produzidos pela Anglo-América e por outras empresas, que nós vamos conseguir chegar a combater e a reduzir o aquecimento global. Dentro da Anglo-América, eu gostaria de ressaltar algumas das atividades que nós fazemos. O professor falou dos biomas aqui do Brasil. A Anglo-América é a única empresa, o único doador privado do programa ARPA, que é o maior programa de conservação do bioma amazônico em todo o mundo, e o maior do bioma de florestas tropicais de todo o mundo. No Cerrado, nós fomos a primeira empresa a patrocinar o projeto Juntos pela Araguaia, onde nós estamos recuperando as nascentes do Rio Araguaia, tão importante para o centro-oeste e para o norte do país. E só de Mata Atlântica nós temos hoje 15 mil hectares preservados aqui no Brasil. Com relação à descarbonização, nós temos a meta de reduzirmos em 50% nossas emissões até o ano de 2030 e sermos neutros em carbono em todas as nossas atividades até 2040.
Aqui no Brasil, nossos trabalhos de redução do escopo 1 vão muito na linha de substituir combustíveis pelo hidrogênio verde. Na África do Sul, nós começamos a operar caminhões a hidrogênio. Esperamos, dentro de 2 ou 3 anos, começarmos a trazer essa nova tecnologia aqui para o Brasil também. No escopo 2, nós temos a felicidade de dizer que zeramos nossas emissões, não só aqui no Brasil, mas também no Chile, no Peru, na Austrália, e estamos nesse caminho também na África do Sul. Então, através de todas essas iniciativas, nós temos a ambição de capturar 650 mil toneladas de carbono através do plantio de Mata Atlântica, de restauração da Mata Atlântica que nós estamos fazendo até 2030. E no escopo 3, nós queremos reduzir em 50% através de parcerias, principalmente com os nossos clientes da siderurgia, através do minério de ferro que permite a indústria siderúrgica emitir menos carbono. Então, esses são alguns exemplos de como nós vemos e como nós estamos buscando combater as mudanças climáticas. E, professor, se tivermos oportunidade depois de falar mais sobre o modelo climático regenerativo adaptado à mineração, será um prazer seguirmos juntos nessa jornada. Muito obrigado a todos e a todas. É um prazer estar aqui com vocês. Agradeço, então, para Simões pelas palavras, pela parceria da Anglo-American com a Câmara Britânica. Muito obrigada. Agora eu gostaria de convidar ao palco o vice-presidente de Assuntos Corporativos da Shell, o senhor Flávio Rodrigues, que também é um dos nossos patrocinadores dos serviços setoriais. Flávio, obrigada. Boa noite a todos. Primeiro, eu queria saudar a excelentíssima embaixadora interina, Melanie Hopkins, que falava pouco aí sobre o último encontro que a gente teve em Brasília, né, fazendo algumas reflexões. Ana Vitério, presidente da Câmara Britânica, homenageado aqui hoje, Carlos Nobre, uma pessoa de destaque, e colegas aqui presentes. Eu acho que é um prazer enorme eu estar aqui nesse momento representando a Shell, né? O Ivan falou de 100 e poucos anos, a gente também tem uma vida centenária aqui no país, são 109, vamos completar 110 anos que vem. Nesse evento da Câmara Britânica, que é uma entidade super importante nesse relacionamento bilateral entre Reino Unido e Brasil, e homenageando a personalidade de hoje, que é o professor Carlos Nobre, que sempre foi uma pessoa que esteve na vanguarda do desenvolvimento científico, da pesquisa científica na área de clima e de meio ambiente. São duas áreas que são muito próximas da Shell, e eu vou explicar por quê. Né? Recentemente, a gente decidiu revisitar o nosso plano estratégico local, e esses dois temas eles foram considerados dois pilares desse novo plano estratégico, que se chama Impulsionando o Progresso Juntos. Então, o professor falou sobre um desafio global e um desafio também de todos nós, né, como o Ivan comentou, e a Shell considera isso dois elementos super importantes nessa dinâmica. Né? E aí, como o professor comentou, que realmente o mundo passa por um processo de transformação profundo, e não seria diferente na área de energia, a Shell também teve que se transformar, e está se transformando para se adaptar a essa nova realidade. Então, quando a gente fala em segurança energética e transição energética, eu acho que são dois elementos e vetores super importantes nessa reflexão, né, que eles devem ser considerados de forma bem balanceada. E eu acho que mais do que isso, vai além do que isso, né? Quando você fala em pesquisa, desenvolvimento e tecnologia, eu acho que o elemento central, que aí acho que conecta um pouco e muito aqui com a agenda e com a dinâmica do evento de hoje,
porque é uma área que é muito cara para a companhia, é uma área que a gente entende a importância e a gente investe maciçamente nesse ponto. Então, eu trago alguns exemplos aqui de como a gente encara isso como uma forma super relevante e importante, que se não fosse a tecnologia, o desenvolvimento e a inovação, a gente não conseguiria extrair óleo e gás a 7.000 metros de profundidade. Eu fiz essa conta quando eu vim no táxi, 7.000 metros é mais ou menos a distância de Congonhas até esse local aqui. Então, é para vocês terem uma ideia que é uma fronteira nova, e hoje o pessoal é considerado o petróleo com mais baixo impacto em termos de emissão de carbono, né? A gente pode ir um pouquinho mais à frente, a gente pode falar do etanol de primeira geração, de segunda geração, que a tecnologia foi fundamental para a gente conseguir criar essa commodity, que hoje ela é considerada uma commodity internacional. Então, recentemente, a gente teve a oportunidade de anunciar vários projetos que se tornam modulares nessa linha. E não para por aqui, porque é uma constante, a gente tem que continuar investindo nessa área, então a gente tem investido mais ou menos 10% do que a Shell globalmente investe nessa área, que é mais ou menos $1 bilhão, 100 milhões de dólares a gente investe continuamente aqui no Brasil. E eu vou ter a oportunidade, se o vídeo funcionar aqui, de mostrar um pequeno exemplo de uma iniciativa que a gente recentemente anunciou, que conecta claramente com esse desafio da Amazônia, o desafio da captura de carbono. E hoje a gente tem mais ou menos 30% desse recurso destinado para energias renováveis. Então, essa transformação que está acontecendo internamente, né, eu tenho muito orgulho de ver aquela mesa ali, porque todas aquelas pessoas que estão ali da Shell hoje são da área de renováveis, né? Eu estava conversando aqui com o professor Carlos Nobre, então tem pessoas da área de gás natural, que tem um papel importante na transição energética, tem pessoas ali da geração solar e eólica, né? Tem pessoas que estão cuidando do relacionamento com o mercado, tentando achar opções e alternativas para os clientes para descarbonizarem o seu portfólio. Então, isso é um pouco do futuro da companhia, mas é claro, a gente tem que gerar valor, gerar recursos para acionistas para poder financiar essa transição, né? Eu não sei se o vídeo funciona, eu queria só mostrar um pouquinho desse projeto, que eu acho que é um projeto muito interessante, pode trazer um pouco mais de visibilidade aí. Se não funcionar, a gente passa depois e não tem problema. A árvore é um dos melhores depósitos de carbono que a gente tem naturais. Quando a gente acelera o crescimento da planta, a gente consegue o carbono em menos tempo do que a gente imaginava. A floresta em pé, hoje, ela representa cerca de 80% do que ela foi há cerca de 60 anos. As florestas falam, a gente precisa extrair esses dados dela. Respeito à natureza passa por você valorizar a floresta em pé, reflorestar áreas degradadas e conseguir melhorar essas áreas. É sempre um problema você fazer recuperação de uma área que foi degradada. Então, você conseguir fazer a reinserção de mata nativa é um desafio muito grande. A arbolina já trouxe resultados significativos, por exemplo, em produtividade, em mais de 30 diferentes culturas. Ela é uma nanopartícula e ela gera múltiplos benefícios. Não só no fruto, no grão, mas também na própria planta. Essa planta geralmente teria, por exemplo, uma massa aí de raízes aí de X, ela consegue ter 2x de massa de raiz, ou em área foliar consegue ter 2x de área foliar. Isso tudo é CO2 fixado. Esse ecossistema econômico que olha para o crédito de carbono, ele precisa de ser mensurado, medir a biomassa nesse ambiente que anteriormente era degradado, agora tem um plantio. Depois você tem um plantio florestal de alta performance. Quando se estuda e encontra substâncias, moléculas capazes de alterar os ritmos de crescimento da planta, isso realmente é alguma coisa muito relevante para a ciência. A principal coisa é a credibilidade. Então a gente tem que dar credibilidade para aquele carbono gerado, né? O propósito da nossa solução é justamente isso. O equipamento do dendrômetro digital sem fio e coleta diâmetro da árvore, que é a principal informação que a gente tem interesse. A partir do diâmetro da árvore, a gente então aplica uma série de algoritmos de inteligência artificial que vai convertendo aquela informação para diâmetro, depois para altura, depois de altura para volume, de volume para carbono. Ter a oportunidade de financiar um projeto
que tem esse pilar da natureza, de recuperação de áreas degradadas e de criação de uma rede de inovação local, feita por unidades locais, por pessoas da Amazônia, isso faz brilhar o olho. Esse projeto está totalmente alinhado com a estratégia da Shell de ser zero carbono até 2050. Não tem uma única solução que vai resolver todo o problema do mundo para a questão de mudança climática. É mais uma solução que a gente busca trazer nesse grande caminho até ser uma sociedade de carbono neutro. Só para fechar, um exemplo que vão ser necessárias várias soluções e o esforço de todos, né? Como o professor falou. Queria parabenizar de novo o professor Carlos Nobre, foi um prazer enorme conhecê-lo aqui, fiquei até emocionado quando a gente conversou um pouco, né? Eu acho que é muito importante a gente valorizar a ciência, né? Pessoas como o senhor, que dedicaram a vida a realmente encontrar soluções para problemas complexos, né? E, enfim, bom jantar a todos aí. Muito obrigada, Flávia, por suas palavras. E então estamos chegando aqui ao fim dessa nossa solenidade, mas não antes, então, que eu novamente parabenizo o Dr. Carlos Nobre, o BI, pelo prêmio de personalidade do ano Bridging 2022, e terço os meus mais sinceros agradecimentos a todas as autoridades, associados, parceiros, amigos e admiradores da Bridging, que nos acompanham, fazendo novamente questão de agradecer nominalmente aos nossos patrocinadores Premium, o Sr. Ivan Simões e Anglo-American, o Sr. Flávio Rodrigues e representantes da Shell, patrocinadores Master, Delcio, Sandy e demais representantes da BAT Brasil, co-patrocinadores Paulo Dantas e representantes do Castro Barros Advogados, Mariana Lucena e representantes da Haven, Paulo Tedesco e representantes do Matos Filho Advogados, Tito Zed e representantes da São Paulo do Sul. A Constitucional, o Sr. Marcos Noel Barbosa e representantes da Cultura Inglesa. E eu também quero, e faço questão, sempre já fiz isso ano passado e retomo este ano, queria fazer um agradecimento nominal aos membros, às lideranças da Câmara, principalmente aos membros do Conselho de Administração, nas pessoas de André Oliveira, André Vivan, Ian Cantac, Carlos Levi, Fábio Caldas, nosso vice-presidente do Bridging. Fábio, muito obrigada pela sua parceria. Flávio Rodrigues, Gustavo Brigagão, Jorge Carneiro, Ovi, José Dias, José Luiz Gonçalves, Marcos Nova Barbosa, Mário Lindenheim, Milton Freire, Rodrigo Corrêa da Silva, Rogério Freire, Sérgio Poir. Também temos aqui conselheiros honorários, David Vance, Denis Daniel, Eduardo Inge, Francisco Itzaina, Marcelo Moura, Richard Taylor e William Valentine. Também quero agradecer as lideranças das filiais da Bridging em Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro e São Paulo, em ordem alfabética, Adam Patterson, Aldo Macri, Clarice Rocha, Márcio Zanetti, Mariana Pimentel, Nicolas Burridge, Thiago Porto Ribeiro e Thomas Nimes. Então, esses lideram as filiais da Bridging. Os líderes dos comitês setoriais, Adriano Trindade, Alan Lutfi, Ian Cantac, Carlos Peixoto, Daniel Maia, Fábio Caldas, Guilherme Leal, Gustavo Bergamasco, James Morbel, Juliano Costa, Leonardo Martins, Lucas Ribeiro, Luiz Azevedo, Márcia Sicarelli, Marcos Noel Barbosa, Marta Chu, Paulo Dantas, Paulo Tedesco, Renata Sucupira, Renato Cordeiro, Thiago Sombra e Vlamir Martins. E, claro, a equipe executiva da Bridging, também aqui em ordem alfabética, Clara Sassi, Fabrício Soares, Letícia Costa, Mayra Mões e Tamires Maciel. É muita gente que se envolve com a Bridging e faz tudo isso acontecer. Portanto, meus mais sinceros agradecimentos a todos esses membros da Câmara que estão conosco no dia a dia das nossas atividades e que fazem todas essas nossas realizações de fato serem um sucesso. Meus mais sinceros agradecimentos a todas essas lideranças, para que também peçam uma salva de palmas. E, finalmente, antes da gente encerrar, porque eu estou falando pela terceira vez que a gente vai encerrar, mas agora de verdade a gente vai encerrar mesmo, eu gostaria de convidar a todos os presentes nessa noite a levantarem suas taças que estão aí nas mesas para que façamos um brinde. Então, a personalidade do ano, Dr. Carlos Nobre,
ao ano de atuação da Câmara Britânica de Comércio e Indústria, mais um capítulo de muito sucesso dessa história que certamente seguirá um bom e sólido caminho e conta com a participação especial de cada um de vocês, lideranças, associados, amigos, parceiros. Desejo a todos um fim de ano de muitas festas, já me antecipando aqui, com muita segurança e saúde, e que 2023 seja um ano repleto de boas notícias, novas parcerias e realizações. Um grande brinde a todos e agradeço imensamente a atenção e a presença. Muito obrigada. Uma boa noite. Obrigada. E em seguida, então, serviremos o jantar. Muito obrigada a todos. E um brinde. Obrigada.